Olá pessoal, boa noite a todos. Para aqueles que são de boa noite, você que vai assistir essa aula aqui, né? Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por todos que vão estar assistindo, né? Então nós estamos aí dando continuidade aqui nas aulas de arqueologia bíblica do nosso Instituto Teológico Brasileiro de Missões e hoje nós vamos falar, né, para os nossos alunos, nossas alunas aí sobre o refutando o evolucionismo. A gente já falou na aula 1, né, na aula 2 e 3, sobre a questão, né, da ciência, sobre a mutação, as transformações, tá? Relacionada à questão do evolucionismo, sofrendo ataques. E agora nós vamos estar falando exatamente sobre esse refutando o evolucionismo, tá? A gente se conhece, entende, né, quando se fala sobre a questão da teoria da evolução, né, que o homem veio do macaco, o avanço e algumas outras modificações relacionadas a esse contexto, né, mas a gente está aqui para poder estarmos esclarecendo, né, e estar tirando dúvidas aí dos nossos alunos, né, que estão participando aí das nossas aulas, e hoje nós vamos estar falando aula 4 e aula 5, né, e nós vamos estar aí contribuindo, né, para vocês poderiam adquirir mais conhecimento, mais entendimento acerca do que é o evolucionismo, ok? Então aqui, né, no nosso livro, aqui do nosso Instituto Teológico Brasileiro de Missões, ok? Esse aqui é o nosso livro, né? É o curso médio que a gente está aí passando para vocês, ok? Então, nós vamos estar falando aí para que a gente possa vir a ter o discernimento e o entendimento acerca do que é o evolucionismo. Segundo Darwin, tá, o darwinismo, é um darwinismo, assim como eu posso dizer, é extremo, tá? Então, o conceito de Darwin aqui, vamos passar para vocês aí, é algo que é surreal, ok? Então, nós vamos falar aqui, ó. O darwinismo extremo, na primeira embriaguez das suas descobertas sobre a evolução das espécies, rejeitou a doutrina de que o homem fosse um filho de Deus, filho do animal. Se existe evolução, por que então o tubarão continua tubarão e a baleia continua baleia? Em tanto tempo, nunca se ouviu falar que no quintal de alguém se viu um animal transformando-se em outro. Se existe evolução, por que então ela parou no homem? Se é uma lei, poderia simplesmente continuar o seu curso, cegamente, mas o homem continua sendo homem. Eu nunca ouvi falar que em alguma parte do mundo encontrar o macaco transformando-se em homem. Entre o homem mais idiota e o macaco esperto, existe um abismo muito grande. Somente o homem emprega a linguagem, somente o homem compreendeu a si mesmo, só ele crê em Deus. O homem é o único animal que sabe que um dia vai morrer, e esse é o grande pavor para muitos. Então veja bem, segundo Darwin, né, ele acreditava, né, que o homem veio do animal, sendo que a palavra de Deus ela diz que o homem ele é uma criação de Deus. Então essa teoria do evolucionismo ela nos remete, né, a buscar um entendimento mais aprofundado acerca realmente do que é a criação, do que é o ser homem. Eu, quando fala de homem, aqui é a natureza humana, ok? Homem e mulher. Então a gente precisa entender o seguinte: como a gente vai descartar a possibilidade de Deus ter criado o homem para poder fazer com que o homem ele viesse de um animal, tá entendendo? Fosse um animal em evolução. Então, por isso que ele fala aqui que o darwinismo ele é extremo, mediante a uma embriaguez. Ele só poderia estar alucinado, tá? Para fazer essa comparação. Então, a gente entende que a gente precisa analisarmos, a gente já verificou, né? Inclusive existem pesquisas, tá? Que a pele humana ela tem propriedades do barro, tá? Por isso que a Bíblia diz: do pó tu viestes e ao pó tu tornarás, tá? Se a lei do evolucionismo fosse real,
O homem, no seu estado cadavélico, ele voltaria à natureza animal, correto? Então, é necessário que a gente venha observar, fazermos essas observações em relação àquilo que a palavra de Deus ela diz e aquilo que os homens, essas teorias, né, essas vãs, né, que eu posso dizer chamar de vãs teorias, elas vêm querer fazer com que desmistificar, ou seja, desestruturar o que é realmente desconstruir, melhor dizendo, desconstruir o que é a criação de Deus, tá? A verdadeira criação do homem, para poder dizer que o homem ele é um avanço, uma evolução de um animal, tá? Não tem lógica uma coisa dessa. Então a gente vê aqui, e um dos motivos de muitos aceitarem o evolucionismo, ele está contido aqui, olha só. Como vimos, é enorme a evidência a favor da criação. Mas por que então rejeitam muita a criação e preferem aceitar a evolução? Um dos motivos é aquele que aprenderam na escola. Os compêndios de ciência quase sempre promovem o ponto de vista evolucionista, tá? Raramente se é que alguma vez o estudante toma conhecimento do argumento oposto. Com efeito, geralmente se impede que os compêndios escolares apresentem os argumentos contra a evolução. Então, veja bem, esse contexto científico, tá? Ele está, assim, como eu posso dizer, enxertado, tá? Enxertado muito em entendimento do próprio homem. Então, o homem ele cria determinadas coisas, determinadas teorias, e lá na frente ele vê, ele observa, tá? Que aquela teoria que ele havia criado lá no princípio estava errada. Mas ele não chega e diz assim, não, eu estava errado. Ele prefere manter, né, aquela falha que teve, né? Prefere manter uma teoria mentirosa, né? Para quê? Para que não venha cair em descrédito. Então, as escolas, a ciência, ela já havia declarado lá nos primórdios que o homem veio do macaco. Então, agora, como desconstruir isso para dizer que o homem realmente ele veio de uma criação divina? Você está entendendo? Então, aquele conceito dos ensinamentos que foram dados lá atrás se mantém até nos dias de hoje. E a ciência, ela não consegue explicar Deus. A ciência não consegue explicar a criação do Senhor. Não tem como explicar, tá? Nós fazemos psicologia, fazer uma faculdade de psicologia, e a gente tem estudado, né, a anatomia, a fisiologia humana, né, o homem como um todo, e a gente vê na natureza do homem que é impossível que o homem ele tenha vindo de um animal, como foi falado aqui, tá entendendo? O homem ele tem assim, ele sabe raciocinar, o homem ele sabe que existe um Deus, tá entendendo? Ele sabe que existe um Criador, ele sabe que quando ele morrer, ele vai passar, vai sair dessa vida, vai voltar ao pó, tá entendendo? Então, os animais, eles agem por instinto. O homem, ele é racional, tá entendendo? Então, se a gente tivesse vindo de um animal, automaticamente a gente também agiria por instinto. A gente jamais iria agir, ok? De uma forma racional. O homem ele é racional. O animal ele não é racional. Você está entendendo? Então, o conceito que vem do evolucionismo, essa refutação, os motivos da aceitação do evolucionismo, foi lá dos primórdios, ok? Então, veio na mente desses homens, como a teoria de Darwin, né, que preferiu colocar todo o conceito da criação, né, na evolução, que o homem, que Deus criou primeiro o macaco, depois criou ali do macaco veio o homem, ele foi evoluindo. Não existe, isso aí não tem lógica. Não se tem uma lógica.
ok? Então, a gente vê aqui, né, eu fiz algumas observações, não se permite que o estudante tenha crenças pessoais ou que as expresse. Caso o estudante o faça, ele ou ela fica exposto ao ridículo e à crítica por parte do instrutor. Aí você imagina, se uma criança, né, tá lá na escola, ela tá lá na sua escola, e ela fala, não, o professor, não, o homem ele não veio do macaco, o homem foi criado por Deus. Está indo contra a teoria, está indo contra a ciência, tá entendendo? E a ciência ela não tem o poder de determinar a criação. A ciência é feita através de quê? De experimentos, de pesquisas, ok? Então, essas pesquisas, esses experimentos, cada vez que mais se pesquisa, cada vez que mais faz experimentos, tá? Mais o homem se aproxima de Deus, mas não querem dar o braço a torcer, ok? Por causa da teoria que foi criada e não quer que haja uma mudança. As pessoas elas não estão habituadas à mudança. Então, há centenas, né, décadas e décadas e décadas e décadas que vem sendo ensinado que o homem veio do macaco. Por que agora vai mudar? Por que agora vai mudar? Hein, meus alunos, minhas alunas? O que você pode falar para mim? Se depois você quiser fazer o comentário, fazer a pergunta, tá ok? Você fique à vontade. Mas nós precisamos entender isso, tá? Nós precisamos entender isso. Porque é inaceitável que o homem tenha vindo desse processo evolucionismo, tá? Saindo, vindo do macaco, o macaco foi começando a andar, ficando ereto e se formou o homem. Não tem lógica. Não tem lógica, ok? Então, nós estamos aqui para poder passar para você o esclarecimento. Então, diz assim, ó, o estudante se arriscar a perder créditos acadêmicos porque os conceitos dele ou dela não são corretos e abaixa a nota. Então, veja bem, o aluno corre o risco de se tirar uma nota ruim se ele, digamos, for fazer um trabalho, se for fazer uma pesquisa, ou se for fazer uma prova, e ele falar que o homem não veio do macaco, vai tirar zero, porque a ciência ensinou dessa maneira. Você está entendendo? Então, é um perigo muito grande, queridos. É um perigo muito grande, tá? Mas nós aqui, nós não temos medo de falarmos a verdade, tá? É uma antropologia bíblica, é comprovado, tá? Isso já está comprovado cientificamente que o homem veio do pó da terra. Mas ninguém tem o interesse de falar isso, ok? Continuando aqui, ó. Diz assim, ó, os conceitos evolucionistas permeiam não só as escolas, mas todas as áreas científicas e outros campos, tais como o da história e o da filosofia. Livros, artigos de revistas, filmes e programas de televisão a tratam como fato confirmado. Com frequência ouvimos ou lemos frases como esta: quando o homem evoluiu dos animais inferiores, ou há milhões de anos, quando a vida evoluía nos oceanos. Assim, as pessoas sofrem condicionamento para aceitar a evolução como factual, e a evidência contraria passa, perdão, e a evidência contrária passa despercebida. Então é exatamente isso. Existe todo um contexto, né? Mensagens que são subliminares, que é bombardeada a alma da pessoa, a mente da pessoa, ela é bombardeada com essas orientações, né, acerca do evolucionismo, que a pessoa ela não pode ser contrária. Ela não pode ser contrária, porque senão ela pode vir a ser punida, né? O descrédito vai cair sobre a vida daquela pessoa, né? Ela pode ser até perseguida por causa de uma visão totalmente verdadeira, que é o caso da criação de Deus. O homem foi criado por Deus, tá? E aí a gente aqui vê justamente ao contrário. Então a gente precisa estar muito atento, né, a esses tipos de conceitos, a esses tipos de ensinamentos, tá?
Então, a gente aqui tem esse compromisso com a verdade, então nós vamos falar daquilo que a gente tem como direção, como orientação, para falarmos acerca da antropologia bíblica. Isso já foi mais do que comprovado, tá? Que o homem ele veio do pó da terra e foi criado por Deus. Deus foi lá e soprou o fôlego de vida na sua narina, né? E aí se tornou alma vivente. Então, isso já é comprovado. Mas não podemos, né? Não podemos, ou entre aspas, não podemos determinadas pessoas e contrário, tá? Mas você está numa escola, se você estiver numa faculdade, algum ambiente, você tem que fazer aquilo que foi dado na matéria, tá? Mesmo que você não concorde, ok? Mas você está conhecendo o que é a verdade da antropologia bíblica, tá bom? Então, a lei do evolucionismo, ela é irreal, tá? Ela não é factual, como está dizendo aqui, ela não é um fato, ela é irreal, tá? Continuando aqui, ó. A culpa da religião penumbrista. O motivo adicional é a revolução. Ser aceita é o fracasso da religião convencional, tanto no que ensina como no que faz, bem como seu fracasso de apresentar devidamente o relato da Bíblia sobre a criação. Pessoas informadas estão bem a par do histórico religioso de hipocrisia, opressão e inquisições, e observaram. Continuando aqui, pessoal, a gente estava fazendo, né, gravando e de repente o armazenamento aqui ele deu uma parada, tá? Mas nós vamos dar continuidade e vamos aí avançar aqui, tá? Que a gente já vai estar finalizando aqui esse vídeo. Então, essa videoaula que nós estamos passando, ok? Então diz assim, ó, e observaram o clero e cada um dos seus lados. Assim, não tem motivos de dar consideração ao Deus ao qual estas religiões supostamente representam. Também a criação dos dogmas absurdos e antibíblicos aumentam tal alienação. A maneira de demonstrar Deus é de forma horrorosa. Não haveria crença no ceticismo científico se Deus fosse demonstrado verdadeiramente como ele é. Então, veja bem, quando se fala sobre a teoria da evolução, a gente entende que eles querem sempre colocar Deus à parte, tá? Eles não querem trazer o contexto espiritual, eles não querem dar ênfase ao que Deus fez, tá? Então, sempre colocam Deus em segundo plano. Então, esse conceito, essa visão, né, a teoria da evolução, ela pode ser assim no campo, né, no campo bíblico, a gente pode totalmente descartá-la, tá? Mas a gente não pode deixar de lado, tá, os conceitos científicos, porque a ciência ela traz muito conhecimento para nós, ok? Então, cabe a nós pesquisarmos, analisarmos, para vermos se realmente, de fato, se aquilo que está sendo apresentado é verídico ou não. Isso também é fazer ciência. Por isso que nós não podemos ser simplesmente eu sou um estudante. Seja um pesquisador, seja uma pesquisadora. Investigue, né, a própria ciência, os fatos, para que você possa realmente ter, né, a convicção e a certeza de que aquilo que está sendo feito ali, aquilo que está sendo falado, é verdadeiro, para você não se deixar levar, né, por falsos ensinamentos, ok? Então a gente vai até aqui nessa aula, tá bom? Eu espero que vocês estejam aprendendo, tá? Todas as quartas-feiras, querendo Deus, nós vamos estar aqui dando continuidade. Essa aula finalizou, né, a aula do evolucionismo. Nós já vamos entrar numa outra temática na próxima quarta-feira, ok? E a gente vai estar aí ajudando vocês para que vocês possam vir estar adquirindo mais conhecimento, tá bom? Fiquem todos com Deus, fiquem na paz do Senhor, que Deus abençoe. Tchau, tchau.